Vamos lá, hoje é quarta-feira, muito bom dia para você que está sempre aqui comigo no canal do Leste. É dia de partir para Salvador, quartas de final da Copa do Brasil. Agora clima total, foco no jogo de amanhã. Tô gravando esse vídeo aqui já na madrugada, vamos pegar o voo cedinho, 6 da manhã, então jornada do almoço, 11h30 da manhã, lá no Jornada Capital 1902, já direto do Salvador, com equipe, não equipe completa, mas grande parte da equipe, eu, Fio Gabriel Amaral, Cauã Tinoco já está em Salvador, estaremos lá para essa cobertura e, se Deus quiser, trazer um bom resultado aqui para o Rio de Janeiro, para depois da data FIFA a gente chegar nessa semifinal da Copa do Brasil. Então hoje vai ser um dia importante aí de fechar a preparação para esse jogo. O técnico Renato Gaúcho não só definindo o time titular, mas também definindo quem vai viajar para Salvador e provavelmente com novidades, a principal delas, Thiago Silva. Ao longo do dia a gente vai trazer todas essas informações para vocês e, claro, acompanhar a chegada do Fluminense na capital baiana para essa partida. Já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, é muito importante, se inscreva, deixe seu comentário, toda participação, toda ajuda é muito bem-vinda. E claro, compartilhe também os conteúdos, os vídeos aqui do canal do Leste, jogue em todos os grupos. Quanto mais gente chegar por aqui, mais aos pouquinhos, humildemente, a gente vai crescendo. Bom, ontem eu falei sobre o mercado de transferências, né, a janela, que para o Fluminense ainda não fechou. Oficialmente a janela aqui no Brasil fecha no dia 2 de setembro, ou seja, na semana que vem. Dia 2, se eu não me engano, é na terça-feira, né? Se eu não estou enganado. Se eu estiver, me corrijam, mas se eu não estou enganado, dia 2 é na terça-feira. Pois bem, então temos alguns dias até lá. E como eu falei ontem, ainda tem alguma possibilidade de chegar algum reforço antes do encerramento da janela, mas não temos até o momento nenhuma notícia, nenhuma negociação em andamento de fato. E aí eu resolvi, analisando aqui até agora o que temos em termos de elenco, fazer um rápido balanço aqui das contratações que já foram feitas, né? Um balanço da janela de meio do ano de 2025. E já adianto que eu vou considerar a chegada do Soteldo nessa janela, porque ele chega numa janela prévia de Copa do Mundo, mas é meio do ano, né? Ele chega, se lesiona, praticamente estreia na Copa, mas só conta depois a Copa do Mundo para valer. Então, para mim, o Soteldo está nesse bolo das contratações que chegaram agora no meio do ano. Portanto, o Fluminense anunciou até o momento, em termos de chegadas, né? Teve a volta do John Kennedy, que não é uma contratação, um retorno de empréstimo, mas o Fluminense acertou com Acosta, com Lúcio Acosta, com Santi Moreno, com Soteldo e com Igor Rabelo. Foram as contratações suprindo parcialmente as prioridades que o Renato Gaúcho tinha. Ou, na verdade, totalmente, porque o Renato ele pediu jogadores principalmente do meio para frente. Jogadores que tivessem capacidade de chegada na área, de finalização, que participassem ativamente do jogo e também, né, que fizessem gols. O Acosta é esse tipo de jogador. É um camisa 10 que arma, que tem muita qualidade, mas que também faz gol. Inclusive já fez o dele na estreia como titular. O Santi Moreno não é um jogador de tantos gols, mas é um cara que cria muitas situações pelos lados de campo. E o Renato queria mais um cara com essa característica. O Fluminense buscou. Houve também uma busca por um centroavante, que não foi o foco em momento nenhum, e nunca foi uma prioridade. Surgiu essa negociação com o Rafael Navarro, que acabou não dando certo, ele não veio, e o Fluminense não buscou outro jogador para essa função. Que, repito, não era uma prioridade do Renato. Então a gente está falando do meio para frente ali, esses dois que chegaram, junto com o John Kennedy, que volta de empréstimo, que até agora também acrescentou muito pouco, não engrenou ainda o John Kennedy. E aí vem o zagueiro, que era um pedido, né, que a gente vinha, ou eu pelo menos, já desde o final do ano. O Fluminense tem que contratar um zagueiro, o Fluminense precisa de um zagueiro. Vem o Igor Rabelo, que é um jogador, para mim, apenas mediano. É um jogador que vai compor o elenco, vai ser para mim, tá na média dos jogadores que o Fluminense já tem, tirando o Thiago Silva. Ele pode ser um pouquinho melhor que Freis, que Ignácio, que Manuel. Pode ser pior também, um pouquinho pior. Não vejo
o setor dando um salto de qualidade com o Igor Rabelo. Por isso eu sempre bati na tecla que além de número, o Fluminense precisava de número na zaga. Precisa de qualidade. E pelo visto a gente vai caminhar para o final do ano sem chegar esse zagueiro com mais qualidade para compor ao lado do Thiago Silva. Compor o time titular, né? Seria o Nino, mas que não passou de um sonho distante. E aí, jogadores que deixaram o Fluminense, claro, a saída mais sentida, John Ares, obviamente, que deixou o clube após a Copa do Mundo. Paulo Baia também saiu, mas é um jogador que, enfim, né, não acrescentou muito e também não acrescentaria. E agora o Isaac, um garoto promissor, uma joia, que foi vendida prematuramente, que eu acho que muita gente eu pelo menos não esperava que o Isaac fosse ser negociado agora. É uma pena, lamento, não queria que ele fosse vendido. Já falei sobre isso aqui. Aconteceu. Mas é um jogador que, para efeitos de time profissional, dificilmente iria render alguma coisa esse ano. O Riquelme estava na frente dele, mesmo assim o Riquelme também vem entrando um pouco. Então o Isaac era um jogador para ser preparado para o ano que vem. Para agora, o impacto no time, não dá para dizer que tem impacto no time, assim como o Paulo Baia. Então de impacto mesmo, é o John Ares. Agora, você vê como é o futebol. O Ares faz o último jogo dele contra o Cruzeiro, no Maracanã, o Fluminense perde. Na volta ali da Copa do Mundo. E aí depois, perde o Flamengo, perde o Palmeiras, engata aquela sequência de 4 derrotas consecutivas que o Ares também participou. E tem São Paulo no Morumbi. Se o Ares tivesse, talvez a gente tivesse jogado aquele jogo lá. Pois bem, e aí a gente já viu aquele cenário, meio, não de terra arrasada, mas de desespero, todo mundo pedindo, cadê os reforços, cadê os reforços, cadê os reforços, Fluminense não contrata, o Ares foi embora, 4 derrotas, vai dar tudo errado. E aí o time engrena uma sequência positiva, mostrando que, e nos dando a esperança de que há vida sem John Ares. Falei, opa, tem como viver sem o John Ares. Apesar de que é um craque, um jogador, um ídolo, foi muito importante, mas é necessário olhar para frente. O John Ares está no passado. E o Fluminense engatou essa sequência positiva muito, na minha opinião. Claro, tem uma retomada de confiança, mas porque Serna e Canóbio, que não vinham bem, principalmente o Canóbio, começaram a jogar bola. Começaram a jogar bem. E isso amenizou um pouco, é a sensação que eu tenho, a saída do Ares. E aí os atacantes que não estavam fazendo gols, voltaram a fazer gol. O Everaldo fez gol, depois teve aqueles jogos contra o Internacional, o Cano também fez gol. Isso também amenizou um pouquinho aquele desespero que a gente tinha em relação ao camisa 9. E deu tranquilidade para a diretoria não dar prioridade, não buscar o jogador. Não estou discutindo se é certo ou errado, na minha opinião eu deveria buscar, tá? Mas era tudo que a diretoria do Fluminense queria, talvez. É uma resposta desse jogador para dizer, olha, não, a gente tem jogador, não precisa ir para o mercado desesperado contratar agora. Né? Então acho que a evolução desses jogadores é muito importante. Agora, o Fluminense, ele ganhou mais do que perdeu nessa janela? Eu acho que é cedo para dizer ainda. Não é impossível, depois, no final do ano, dizer que o saldo foi positivo, apesar da saída do Ares. Porque o Ares não sai de graça, tem uma grana. Sem discutir também se é muito ou pouco, mas tem uma grana ali pela venda do Ares. Né? E aí chega Santi Moreno, que não é um substituto do Ares. Todo mundo sabe disso. Mas a gente tem que olhar para o todo, né? Para o desempenho do time, para a evolução do time e para todos os jogadores que chegaram, não só o John Ares, porque como eu falei, Paulo Baia e Isaac para desempenho imediato no profissional não contam, só o Ares. Aí saiu o Ares e chegou a Costa, chegou o Santi Moreno, teve essa volta do John Kennedy, enfim. Mas principalmente os dois que eu acho que são os jogadores que geram mais expectativa. E o Soteldo a gente não sabe o que vai ser. Um jogador muito caro, que até agora se machucou. Enfim, eu não consigo cravar ainda o que vai ser a passagem do Soteldo pelo Fluminense. É impossível. Então é cedo para dizer. Por que eu tô falando isso? Porque se o Santi Moreno dá muito certo com o Fluminense, se ele entra, se firma como titular, começa a jogar pra caramba, fazer gol também, se o Acosta toma contra a posição e mostra esse futebol que parece realmente ter, a qualidade que parece realmente ter, se o Soteldo pode não ser um jogador brilhante, mas que não, se ele não se lesionar, se ele tiver um mínimo de sequência, entrando nos jogos,
participando. A gente está falando de 3 jogadores que podem agregar o time. E repito, o John Kennedy até agora não fez muita coisa. Mas, querendo ou não, ainda há uma esperança, eu acho, de que ele possa dar um retorno técnico em algum momento que ele tiver uma chance, aproveitar e ter uma sequência. Então eu acho que tem uma chance, não dá para dizer, olhando para o papel, olhando para o cenário agora, eu diria que o Fluminense, apesar da saída do Ares, ele tem boa chance de ir para o segundo semestre mais forte como equipe, como grupo, como opção, em termos de opções de elenco. De variar o jogo, de variar jogadores, posições. Eu acho que o Renato tem mais possibilidade de fazer isso agora. Então o saldo me parece positivo. Só o tempo vai dizer. Se eu tô equivocado ou não, eu não sei a opinião de vocês. Colocando aí nessa balança chegadas e saídas. Porque a gente tinha o Ares como jogador substituto. Insubstituível, perdão. Mas de fato ele é assim. Ninguém é insubstituível, mas para a realidade do Fluminense imediata, a gente sabia que não ia repor com a mesma qualidade. Eu já sabia disso. Então, já me conformei, já tinha me conformado. Olhando o cenário como um todo, como grupo, se esses jogadores renderem o que deles se espera, eu acho que no fim das contas o saldo pode ser positivo. E a gente vai para a balança comercial também. O Fluminense está investindo aí cerca de mais ou menos, pouco mais de 80 milhões de reais. Pelo Soteldo, que custou uns 30, por 50%, vale lembrar. O Moreno, mais ou menos entre 28 e 30, 5 milhões e meio, 6 milhões de euros, que foi o custo dele. E o Acosta, 4 milhões de euros, a cerca de 20 dólares, né, dá cerca de 22 milhões de reais, mais ou menos. E isso é o que o Fluminense investiu só nessa janela de meio de um ano. E aí o Ares saiu por, a gente vai relembrar aqui, 17 milhões de euros, valor fixo, né? Essa negociação pode chegar a 22 milhões de euros no total. Então tem aí garantidos o Fluminense 110 milhões de reais. E aí sai o Isaac, que o Fluminense vai ter garantido ali mais ou menos 60 milhões de reais. Né? Porque tem toda aquela situação que o atleta tinha 15%, aceitou receber 7%, o empresário tinha 10% de exclusividade de venda, aceitou receber 7%. Então, isso, no saldo final, faz com que o Fluminense, na verdade, eles aceitaram, o jogador abriu mão de 15%, tinha 15% e aceitou receber 6%. Então, do total desse negócio, que pode chegar a 12 milhões de euros, o Fluminense vai ficar com cerca de 87%. Resumindo, é isso. Isso vai dar mais ou menos ali 60 milhões de reais. Então, dá para dizer que, meio que, entre aspas, garantidos, o Fluminense tem 170 milhões de reais com essa, é o saldo dessas negociações do meio do ano, dessa janela, tá? Contra pouco mais de 80 milhões, que é o que o clube está investindo. Esse dinheiro não entra todo de uma vez e também não sai todo de uma vez. É tudo feito, planejado, de acordo com o fluxo de caixa do clube. Em suma, é isso. O saldo financeiro, aí a gente não vai falar de qualidade, de Ares, do potencial do Isaac, apenas a conta, o saldo ali fica positivo. Dentro de campo, eu acho que tem potencial para ficar. Ainda gostaria de, repito, de ver mais a chegada de algum jogador, que até a janela fechar a gente pode ter alguma esperança, mas acho que no todo, em termos de grupo, o saldo pode sim ser positivo. Mas claro, como sempre no futebol, tudo vai depender do que acontecerá dentro de campo nessas competições Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Olha só, claro, deixa aí seu comentário também, se você concorda, se você não concorda, fique à vontade, tá, para deixar aqui o seu comentário. E olha só, na KTO, novidade para essa rodada da Copa do Brasil, quartas de final. Se você fizer uma entrada na KTO lá, com pelo menos R$10 ali, e uma odd 2, de pelo menos 2, isso ao vivo, durante o jogo, acabou o jogo, você vai ganhar mais uma entrada de R$10 grátis, tá? Terminou o jogo, fez lá, aposte pelo menos R$10, odd de pelo menos 2. Acabou o jogo, você vai ganhar um bilhete de R$10
para fazer uma outra entrada em qualquer jogo que você quiser. Mais uma novidade da KTO para essa rodada da Copa do Brasil. E, claro, eu já tenho aqui uma sugestão, tá? Colocando aqui, ó, vitória ou empate do Fluminense, dupla chance aí, Fluminense ou empate na Fonte Nova, com os dois times marcando, porque a gente viu o que aconteceu lá, 3-3 no Campeonato Brasileiro, o Bahia é um time que ataca, dá muito espaço também, o Fluminense também é um time que tem levado gols consistentemente, mas estou acreditando que a gente pode segurar lá um empatezinho, pelo menos, para trazer um resultado positivo para cá. Isso aí tá dando, selecionando ali 10% de ganho aumentado, tá dando uma odd acima de 3. Então, aproveite lá, corre lá na KTO, sempre lembrando, maior de 18 anos, responsabilidade, jogo responsável, nunca colocando aquilo que você não pode, aquela grana que você não pode perder, que pode fazer falta, tá? Corre lá na KTO e aproveite todas essas novidades. E quando a gente se falar de novo, estaremos direto lá de Salvador. Um abraço para todo mundo, tamo junto.